Gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos um pequeno texto que fica em 2 Coríntios 5, no verso 17. É um texto muito conhecido de Paulo, mas interessante que, apesar desse texto ele ser um texto bastante conhecido de Paulo, ele é um texto que, quando a gente vai estudar ele é muito controverso, porque muitos comentários e os auxílios homiléticos trazem várias explicações a respeito desse texto. Então, apesar de ser um texto bastante conhecido, é um texto que traz para a gente um desafio de compreensão, um desafio para que a gente consiga entender o que Paulo estava querendo dizer, entender qual era o objetivo dele em falar que nós somos nova criatura. O texto diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Esse texto, essa semana, ele me veio à mente. O interessante é que esse versículo ficou na minha cabeça a semana toda. E todo momento eu lembrava desse versículo. Mas eu sabia que o texto da 2 Coríntios, que Paulo escreve à igreja de Corinto, é um texto desafiador, é um texto difícil de compreensão. E eu fiquei meditando naquela palavra, naquele versículo. Eu falei, poxa, mas não vou agora para o texto. E ficava no versículo, eu falei, poxa, mas não vou agora para o texto. Porque o que me incomodava ali, o que me gerou alguns argumentos foi: será que eu entendi o que é ser uma nova criatura? Será que você é uma nova criatura? Quais são os elementos que caracterizam essa nova criatura em mim? Quais são os elementos em você, na sua vida, na sua dinâmica existencial, que faça com que você olhe para si e diga: eu sou uma nova criatura? O que acontece em você, ou a partir de você, que gera em você essa certeza de que, se estando em Cristo, você é uma nova criatura? Parece que essa realidade de ser uma nova criatura é um grande desafio para a gente, porque a todo momento a gente olha para a gente e a gente percebe que não é mais essa nova criatura que está no controle do nosso caminho, mas a gente percebe velhos hábitos, velhos costumes que estão controlando a nossa dinâmica do dia a dia. Para alguns, essa nova criatura é uma ruptura com o pecado, de velhos hábitos. É aquele cara que entendeu que o Evangelho, aceitou a Cristo, e quando ele olha para si, olha para a sua vida, ele fala: eu não posso mais viver desse jeito, eu tenho que abandonar isso, eu não posso mais agir dessa forma. Mas também tem aqueles que, quando encontram com Cristo, entendem a mensagem do reino, do Evangelho, observam na sua vida e percebem que ser nova criatura para eles é aderir novos hábitos. Eram coisas que ele não faziam antes, mas que ele percebe que na caminhada, no encontro com Cristo, eles precisam fazer. Mas existem alguns problemas da gente pensar somente assim, porque esse caminho de tornar uma nova criatura, construído por agentes motivadores, que alteram as nossas estéticas, porque a gente deixa de fazer muita coisa, mas o nosso interior não muda. Você já não grita mais em casa, mas o seu coração é cheio de ódio. Você não mais é um cara que tem várias relações, mas o seu coração ainda pulsa nisso. E você fica constantemente nessa agonia. E Jesus, ele já falava sobre isso em Mateus 6, que ele fala assim: tenham cuidado de não praticar as boas obras de justiça diante dos outros, para que vocês possam ser vistos. O que Jesus está querendo dizer aqui, no capítulo 6 de Mateus, é: tome cuidado, porque pode ser que a sua motivação em fazer aquilo que você está fazendo não seja certo. Pode ser que a sua atitude, aparentemente, aos olhos daqueles que te enxergam, entendam e vejam atitudes do reino, mas no seu coração, essa motivação, ela está errada.
E ele vai falar, ó, portanto, vocês quando derem esmola, não anunciem para os outros, como fazem aqueles que são hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Jesus ele vai falar, ó, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E quando vocês jejuarem, não mostrem essa aparência triste, como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que homens vejam que eles estão jejuando. O que Jesus está trazendo aqui é que pode ser que nesse caminho de se tornar uma nova criatura, você tenha aderido hábitos na tua caminhada que não alteraram quem você é, não alteraram o seu coração, e pode ser que essa seja a sua dificuldade em se reconhecer uma nova criatura, porque dentro da multidão, dentro da comunidade, na presença dos outros olham para a gente e percebem e falam, esse cara é diferente, mas o seu coração não muda, o seu coração continua do mesmo jeito. Então, esse é um dos problemas. Um outro problema é que a gente vive uma existência sufocada, com muita demanda, que subtrai, furta da gente a possibilidade de expressar nesse mundo e no agora essa nova criatura. É aquele cara que entende o reino e fala, eu deveria fazer, mas eu não estou fazendo. Poxa, eu deveria dar esse passo, eu deveria estar integrado, mas minha vida está corrida demais, eu não tenho tempo, é muitas responsabilidades, são muitas prioridades, e você não consegue fazer com que essa tua nova criatura absorva e seja presente dentro da tua realidade da vida, porque você não tem tempo para isso. E você fala, eu até sei que eu deveria, mas não consigo, não tenho tempo. Jesus, ele, em Lucas 9, ele falava sobre isso. Lucas vai dizer o seguinte, enquanto Jesus, ele andava pelo caminho, veio um homem e disse para Jesus assim, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Jesus, eu quero te seguir, eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que o certo é eu estar onde o Senhor está, eu sei que o certo é eu estar contigo, eu sei que o certo é eu te seguir, fazer a sua vontade, mas eu tenho outras prioridades, a minha vida ainda tem outras responsabilidades, eu tenho que enterrar o meu pai. E a gente às vezes furta, subtrai da gente a possibilidade de ser nova criatura, porque a gente esquece isso. Paulo vive dilema como o nosso. Em Romanos 7, no verso 19, ele fala, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse ele está sempre diante de mim. Paulo inicia esse capítulo 5, que a gente leu, com uma afirmação categórica. Ele fala assim, sabemos. E esse termo aqui em grego, ele não quer dizer apenas de um saber cognitivo, ele tem um sentido mais amplo. O sentido dessa palavra é de perceber, de notar, de discernir, de saber a respeito de tudo, de aderir conhecimento, entender, perceber. Então, quando Paulo, no capítulo 5, ele fala, sabemos, é isso, é certeza absoluta, ele não tem dúvida que aqueles que vão ler a sua carta terão dúvida a respeito daquilo que ele está falando. Esse nosso texto, ele está dentro de um contexto muito maior, porque o que está acontecendo naquela igreja é que Paulo, ele está enfrentando ele está numa discussão com aquela igreja muito mais ampla, porque ele fala sobre as práticas do reino, ele trata de algumas questões centrais da fé. Então ele fala da teologia da cruz, ele fala da Santa Ceia, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala do seu apostolado, ele defende o seu apostolado, ele fala sobre o perdão dos pecados, ele fala da segunda glória.
Mas quais eram os problemas que Paulo enfrentava naquela comunidade? Paulo vê naquela comunidade que a pureza do Evangelho e a unidade da comunidade de Corinto está sendo ameaçada, porque existem pessoas infiltradas dentro daquela comunidade, ensinando algo que não é reino de Deus, não é ensinamento de Cristo, com características helenistas, gnoses. E Paulo escreve essa carta para defender isso. E é dentro desse cenário, esse cenário de uma comunidade que tem pessoas ali dentro, ensinando coisas que não fazem parte do reino dos céus, ensinando coisas que não fazem parte do Evangelho, que Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a gente olha para o texto e a gente pergunta quais são os elementos trazidos por Paulo que podem alterar a nossa existência, trazendo em nós uma nova realidade e produzindo em nós uma nova criatura. Você olha para o texto e fala: Paulo, quais são os elementos aqui trazidos por você que façam com que eu olhe para a minha vida e eu falo assim, a partir desses elementos, eu consigo me compreender uma nova criatura, eu consigo me compreender um novo ser, um ser que entendeu o reino, um ser que vive os ensinamentos do Cristo. E Paulo, ele vai falar sobre essa nova criatura a partir do capítulo 2, mas ele começa a falar dessa nova criatura tratando de imagens. Ele não fala do que é, mas ele traz imagens para que a gente compreenda. Então ele vai falar em 2 Coríntios 2, no verso 14 e 15, que nós somos a fragrância, porque para Deus somos aromas de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Em nós exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em Cristo, você que é nova criatura, se faz aroma de Deus. Em Cristo, você que é uma nova criatura, entendeu o reino, acolheu o reino, você é aroma de Deus nesse mundo, dentro dessa realidade, no mundo onde existe podridão, você é esse aroma de Deus que traz um novo cheiro, algo diferente dentro da realidade existencial da tua comunidade, da tua casa, do teu trabalho. Você, como nova criatura, Paulo está dizendo e simbolizando através de imagens, ele está falando, você é aroma de Deus. E será que você se compreende desse jeito? Será que a tua vida ela é uma vida que traz cheiro para a existência? Será que a tua vida traz aroma para o lugar que você está, na comunidade que você está, dentro da tua família, no teu relacionamento, nas tuas amizades? Será que você consegue entender isso? E Paulo ele vai caminhando. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a face descoberta e o véu. A glória da segunda aliança, e ele vai dizer assim, mas quando alguém se converte no Senhor, o véu é retirado. Se converteu, o véu é retirado, já não existe mais esse véu que não permite que você veja a glória de Deus, ele caiu, você se converteu, a face descoberta, diz Paulo, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Paulo está falando, essa nova criatura, ela já não é, e ele aqui faz uma referência com Moisés, e ele fala, não é mais esse véu, mas na verdade esse véu ele cai, e você começa a ter acesso à glória de Deus, e essa glória em você produz uma nova criatura, porque ela altera o teu ser, ela muda o teu semblante, ele faz com que você seja uma nova pessoa, uma pessoa diferente. E Paulo ele continua dizendo, vocês como nova criatura são vasos de barro. 2 Coríntios 4, no verso 6 e 7, ele diz, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Mas temos esse tesouro. Que tesouro é esse? Que é em vasos de barro, para mostrar que o poder, que tudo pertence e provém de Deus, e não a nós. Olha que interessante. Paulo está falando de nova criatura. Paulo está utilizando de imagens para que aquela comunidade compreenda o que é essa nova criatura. Mas falando de nova criatura, Paulo não para apenas na imagem, porque a partir do capítulo 4, no verso 15 em diante, Paulo vai falar sobre expressões de consciência. Porque parece que falta isso para a gente. Porque às vezes a gente compreende as imagens, mas a gente não tem consciência do que realmente aquilo é. E quais são as expressões utilizadas por Paulo para que eu possa olhar para a minha vida e perceber em mim uma nova criatura? Então, Paulo falou das imagens e que o que essas imagens elas representam para aqueles que são novas criaturas. E a partir do final do capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre expressões de consciência. Então você vai ver todo momento Paulo, sabemos. Por quê? Porque é certeza, não tem dúvida. Paulo vai usar esse termo várias vezes a partir do final do capítulo 4, início do capítulo 5. Sabemos. E o primeiro elemento que eu queria trazer para você como um ponto de referência é que aqueles que se tornam nova criatura, existe um elemento de consciência de eternidade. Se você é a nova criatura, em você não pode não existir uma consciência de eternidade. Se você é a nova criatura, entendeu o reino, entendeu o evangelho, você não pode não ter essa consciência de eternidade. Paulo, no capítulo 4, a partir do verso 14, ele vai dizer: porque sabemos, temos certeza absoluta de que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça seja alcançada em um número cada vez maior de pessoas e transbordem em ações de graça. E ele vai completar no versículo 1 do capítulo 5. Sabemos, de novo, temos certeza que se for destruída essa temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Ou você que é nova criatura, está entendendo que Paulo está falando de elementos de eternidade. Uma casa eterna no céu, não construída com mãos humanas. E aqui existe uma grande diferença entre você saber de eternidade e você ter consciência de eternidade. Porque todos aqueles que aceitaram a Cristo, em algum momento foram apresentados o reino dos céus, que começa no aqui, mas que se estende na eternidade. Nós sabemos disso, mas muitas das vezes nos falta consciência do que isso significa na prática da minha vida, no meu dia a dia. Então, essa consciência que Paulo está falando de eternidade, produz em nós gratidão, porque Paulo vai falar assim, tudo isso é para o bem de vocês. É gratidão em você saber, é eternidade, é graça de Deus, é presente de Deus, é para o teu bem, é para o meu bem. Mas essa visão de eternidade, essa compreensão de eternidade, traz para a gente ações de graça que glorifiquem a Deus. Desta forma, a consciência de eternidade não subtrai a gente da vida, não furta a gente da existência, porque parece que às vezes a gente vive ou eternidade ou vida do mundo.
E às vezes você percebe que a eternidade, para muitos, é uma fuga dessa realidade do presente, da nossa existência. E o que Paulo está falando aqui, que não é isso, é uma compreensão mais ampla. Porque essa compreensão de eternidade que Paulo está falando, dessa nova criatura, ela se faz presente na nossa existência, no nosso presente, no nosso agora, na nossa vida, em tudo que a gente faz. E ele vai completar no capítulo 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Paulo está falando, embora o teu corpo, esse corpo carnal, esteja desgastado, não desanime, porque a realidade da vida é essa. A gente enfrenta problemas, a gente orou por muitos problemas, a gente vê muitos problemas, e o que Paulo está falando, essa certeza, essa consciência de eternidade, não subtrai você dessa realidade do presente. Estamos sendo renovados dia após dia. E Paulo vai falar, se o teu corpo padece, você interiormente está sendo renovado dia após dia. Por quê? Porque aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Mesmo que o nosso exterior esteja desgastado e a nossa consciência de eternidade, que a gente possa perceber que existe um caminho aonde eu não me retiro dessa realidade de vida, do meu presente. E ele vai completar aqui, pois os nossos sofrimentos, que sofrimentos são esses? São os que a gente vive na nossa vida do dia a dia. O que eles são para Paulo? Eles são leves. Leves porque não doem, mas porque ele tem consciência de eternidade. Ele sabe que são momentâneos e produz para nós um peso de glória eterna. Assim, diz Paulo, fixamos os olhos não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê, pois o que a gente vê é temporário, e aquilo que a gente não vê é eterno. Você tem consciência de eternidade? Você pode saber de eternidade, mas talvez você não tenha consciência de eternidade. Paulo está falando, essa vida vai ser difícil, a gente vai sentir dores no nosso corpo, na nossa alma, na nossa existência, que vai fazer com que a gente sofra. E a gente sofre constantemente, a gente sofre porque muitas coisas acontecem para a gente, em nós, mas a gente sofre a dor do outro, a gente sofre porque aquele que está do nosso lado sofre, a gente sofre pela injustiça, e Paulo está falando, tudo isso é temporário, é transitório, mas não se furte dessa realidade, não se altere dessa realidade, continue caminhando. E Jesus, ele fala algo bem parecido para os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, ele fala assim, não se preocupem com suas próprias vidas, o quanto há de comer e o quanto há de vestir. Não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir. O que Jesus está dizendo aqui não é, cara, deixa isso de lado, não se preocupa, deixa isso para lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é essa afirmação de Jesus. O que Jesus está falando é sobre a preocupação em relação a essas coisas, e não a importância dessas coisas. Então Jesus está falando, você entendeu o reino dos céus, e se esse Deus que cuida das aves, que nem Salomão, que foi um rei muito rico, conseguiu se vestir como os lírios do campo, quanto mais vocês têm valor para esse Pai. Então o que Jesus está falando é sobre a maneira com que você se comporta dentro dessa tua realidade existencial. Será que a gente tem compreendido eternidade? Ou a eternidade ela tem sido algo que é para você, para o amanhã,
para pós-morte, e você não consegue experimentar elementos dessa eternidade a partir do teu presente. É sobre isso que Paulo está falando, sobre nova criatura. E Paulo ele vai continuar avançando, porque a gente percebe que se a gente entende eternidade, a gente às vezes gasta muito tempo naquilo que a gente vê. Se você é nova criatura e percebe eternidade, você gasta todo o teu tempo naquilo que você está vendo, naquilo que você está empreendendo, naquilo que é temporário, transitório. E Paulo falou, a consciência de eternidade não faz com que você deixe isso de lado, mas faça com que você amplie. Você fala, não é só isso, não é só esse agora, existem outras coisas, e a vida é assim. Não são poucas as vezes que eu vejo que a vida está acelerada demais, sem tempo demais, e tudo é gasto no presente, no agora, na solução, no problema. Eu falo, poxa, não tem tempo para fazer aquilo que eu não estou vendo, porque a minha vida está simplesmente mergulhada no hoje, dos problemas, e furta de mim, subtrai de mim essa consciência de experimentar eternidade agora. O que você tem feito, ou quais são as suas ações que trazem para você uma real compreensão de que é eternidade? O que você tem feito na tua vida, na tua caminhada, que você olhe para você e tu fala, isso é eternidade, isso tem a ver com eternidade. Vamos dar um exemplo? Talvez você passe tempo demais na internet, e cada um tem sua vida, mas pode ser que você tenha um filho, uma filha, alguém que está dentro da tua casa, que precisa de uma atenção, que precisa de um tempo para que você sente, converse, ouça, brinque, ensine palavra, ensine sobre o reino, e você não tem tempo. É coisas de eternidade. O segundo elemento que Paulo ele vai falar, que é um elemento de consciência, é uma vida pela fé. E ele vai dizer em 2 Coríntios 5, a partir do verso 6, portanto, temos sempre confiança, novamente, sabemos, temos certeza, que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 5 do verso 9, por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo ou o deixemos. Essa fé que Paulo está falando aqui, é uma fé que nos coloca diante da realidade. Ele vai falar assim, é nesse corpo mortal que você está, é nesse corpo carnal que você está, distante daquele que é eterno. Essa é a tua realidade de vida. Ele te coloca de frente com a vida como a vida é. E a gente às vezes pensa que a fé é esse movimento de fazer com que a gente mude de uma realidade da nossa existência, mas Paulo está falando, não, preste atenção, essa vida pela fé, dessa nova criatura, não anula a realidade, é porque é nesse corpo presente que você está vivendo, distante hoje do Senhor, distante desse corpo, essa fé que coloca o objetivo no próprio Deus, e a fonte é o próprio Deus. Temos o propósito de agradar. Essa fé que faz com que você, a nova criatura, entenda que ela é direcionada para Deus. Ele é o propósito, é para agradar a Ele. E é assim que a gente vai utilizando esse caminho da fé. Esse caminho que a gente vai percebendo que essa fé não é uma alteração para que sejam feitos os nossos desejos, para que sejam satisfeitas as nossas vontades. Não, essa fé é para que ela vá em concordância que aquilo que Deus quer agrade a Deus. Essa fé que nos responsabiliza.
diante da vida e das nossas ações, porque ele vai completar no verso 10, ele vai dizer o seguinte: pois todos nós, quem? Nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então Paulo está falando, essa fé, ela te coloca diante da tua realidade de vida, é nesse corpo, é esse corpo. Mas também, essa fé, ela faz com que você seja direcionado para Deus, o propósito é Ele, é agradar a Ele. Mas essa fé também te responsabiliza diante da tua existência, porque vai chegar um momento onde você vai estar diante de Cristo, e naquele lugar, onde Cristo vai olhar e vai falar assim, vamos fazer um checklist, vamos ver do que você é responsável, quais foram as suas ações, como você recebeu o dom da vida, como você cuidou com gratidão daquilo que eu te dei, do presente que eu te dei, te forneci vida, te forneci consciência de eternidade, como você viveu, como que você experimentou isso. E Paulo vai falar, existe um momento, e é nesse lugar onde Cristo vai olhar para a gente, e vai falar, você é responsável pela tua vida, pelas tuas ações, pelo aquilo que tu faz, por aquilo que tu deixa de fazer. Está entendendo como é que Paulo está falando de vida, de realidades, por mais que a gente veja que ele fala de eternidade, mas a todo momento que ele vai para a eternidade, ele puxa para o agora. A todo momento que ele vai para a eternidade, ele fala do hoje, ele fala do presente, ele fala de responsabilidade. E por fim, o último elemento que Paulo está falando, de consciência, de eternidade, fala do amor de Cristo. Você tem consciência do amor de Cristo? 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. O genitivo de Cristo deverá ser entendido aqui como um genitivo substantivo. O que significa? O amor de Cristo para nós. É aquele que age, Cristo é aquele que atua, Ele é aquele que exerce a ação. É nisso que é a base do nosso amor para Deus. Essa é a base de compreensão do teu amor para Deus. Ele te amou primeiro, Ele morreu por você. A consciência é de que, porque eu amo, ou porque eu amo a Deus, é porque eu compreendo o amor dele por mim. Porque sem isso eu não poderia. Ser constrangido, ser encapado pelo amor de Cristo, ser mantido, é o que identifica o apóstolo Paulo e qualifica ele para o serviço. Verso 15 vai dizer, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si. Ele morreu, e o texto é interessante, não sei se você já reparou isso, que ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Se um morreu por todos, o que você pensa logo? Todos viveram. E ele fala, todos morreram. Um morreu por todos e todos morreram. Por que todos morreram? Versículo 15 vai completar, ele vai falar, Ele morreu para todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si. Compreendeu o amor de Deus? Você vive para si? Não compreendeu. Compreendeu o amor de Cristo? A tua vida é um fim em si mesmo, só para si, só para suas vontades, só para suas realizações, só para os seus egos. Não entendeu o amor de Cristo. Compreendeu o amor de Cristo? Ainda não morreu para si. Você ainda é um ego absoluto na tua vida. Você é um Deus da tua vida. Você controla a tua vida. Não entendeu o amor de Cristo. É isso que Paulo está dizendo assim, se Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dessa forma, Paulo ele afirma que se alguém está
em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura. Você tem consciência de eternidade. Você vive essa fé da realidade, do enfrentamento, da responsabilidade. Ou você experimenta outro tipo de fé. Essa fé que te tira dessa realidade, que te subtrai da existência, que não te coloca de frente para a vida como a vida ela é. Que fé é essa? Você compreende o amor de Cristo. E tudo isso que Paulo está falando e está dizendo sobre nova criatura, isso vai te caminhar, isso vai te levar para um lugar, porque ele está falando de consciência, mas não é uma consciência do saber, é uma consciência que gera movimento, gera ação. E ele vai falar o seguinte, capítulo 5, verso 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Todo esse movimento de ser uma nova criatura não vem de você, vem de Deus, que possibilitou essa reconciliação com Ele, através de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. E nos confiou, olha que lindo, e nos confiou a mensagem de reconciliação. E nos confiou a mensagem de reconciliação. É nova criatura e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, quem é você, nova criatura? Você é um embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo através ou por intermédio de você. Quem é você, nova criatura? Você é um embaixador de Cristo, pelo qual Deus está levando a mensagem de reconciliação para todo mundo. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. É nova criatura, mas essa nova criatura, ela tem um fruto, ela tem uma missão. Ela é manifestada aqui para Paulo, dentro da realidade das imagens, é a consequência dessa nova criatura. Mas dentro dessa consciência que Paulo está dizendo aqui, a partir do sabemos que, é que você é nova criatura, tem essa consciência, mas você precisa avançar. E pode ser que na tua caminhada, no teu dia a dia, você olhe para si, olhe para dentro de si e fala, em algum momento, essa nova criatura foi presente, porque a minha vida não era um fim em mim mesmo, eu entendia de eternidade, eu me responsabilizava diante da vida, eu sabia qual era o meu papel, eu sabia o que eu tinha que fazer, e a vida foi caminhando, foi passando, os dias após dias, ações após ações, escolhas após escolhas, e a gente foi deixando essa nova criatura, a gente foi deixando de ser esse novo ser, a gente foi deixando de ser essa nova pessoa que Paulo está dizendo aqui, e a gente não vê mais eternidade, ou a gente está lá, ou a gente está aqui, a gente não consegue viver uma vida no presente, experimentando, se responsabilizando, sem saber que ela não é um fim, ela tem eternidade, mas faça isso com coragem, sabendo que a vida é aqui, é difícil, tem seus desafios, experimente uma fé que te faça crescer, uma fé que te coloque diante da vida e fala, eu sei que ainda não é o tempo, e tudo isso que está passando, que eu estou passando, é temporário, eu não posso viver simplesmente por aquilo que eu vejo, mas eu tenho que ir pelo caminho daquilo que eu não estou vendo, porque é eterno. Compreendendo isso, o amor de Deus, o amor dele por mim, porque ele é fruto desse amor, eu sou encapado, o termo constrangido aqui da ideia de encapado, eu sou encapado pelo esse amor de Cristo, e eu sou vocacionado. Você é a nova criatura?
Você entendeu o que é a nova criatura? Seja um embaixador de Cristo. Seja um embaixador de Cristo, levando essa mensagem para os outros. Levando essa mensagem adiante. Fazendo com que outras pessoas possam se reconciliar com Deus através dessa mensagem. Porque Deus nos confiou em mim, confiou no Pablo, confiou no Mateus, confiou em nós, para que a gente possa fazer com que essa mensagem seja uma mensagem compartilhada, divulgada, seja uma nova criatura, meu irmão. Porque pode ser que você ainda trate nova criatura em deixar de fazer coisas. Pode ser que você ache que nova criatura é começar a ter outros hábitos. Mas Paulo está falando de nova criatura com muito mais profundidade. Não é deixar apenas, ou não é fazer apenas. Existe um elemento do ser, da consciência, do jeito de viver que precisa mudar. Você é nova criatura. Eu passo por isso. Essa semana, quando eu fui ler o texto, reler o texto, ler o texto novamente, eu fiquei constrangido, porque não são poucas as vezes que a gente subtrai essa nova criatura, deixando que aquele velho homem ocupe um espaço na nossa existência e na nossa vida que não deveria. E eu queria orar por você que entendeu essa mensagem, orar por você que é uma nova criatura, orar por você que já foi uma nova criatura e que hoje está sendo controlado pelo teu velho homem, porque está adormecido, porque te falta consciência, te falta comprometimento com a realidade, te falta comprometimento com a vida, com a existência. Se comprometa, se reconcilie com Deus, seja um embaixador de Cristo. Diga: eu não quero mais ser uma velha criatura, mas faça de mim uma nova criatura, para que eu viva no meu presente, não me furtando, não me subtraindo, mas me responsabilizando, tendo uma fé atuante na existência, e tendo certeza da glória, da ressurreição, dessa morada celestial que Paulo está falando, que é garantida para você, meu irmão. Mas seja um embaixador de Cristo. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos desafia a sermos diferentes. Ela nos desafia a agir de um outro jeito. Ela nos desafia a ampliar nossas consciências. Porque compreendemos, Senhor, que nós constantemente estamos diante do mesmo dilema. Ser novo, agir de uma nova maneira, ou continuarmos sermos o mesmo de sempre. Que nós possamos ser ousados, que nós possamos ser seus embaixadores, levando essa palavra de reconciliação para o mundo, para aquele que não te conhece, que a cada encontro a gente faça com que pessoas possam se experimentar, que pessoas possam ser nova criatura. Deus, tenha misericórdia e abençoe a nossa vida, Pai. Tome a tua igreja, Pai, abençoe todos nós, abençoe os nossos irmãos que estão em casa, assistindo essa live, esse culto, cultuando conosco, Pai. Nos permita, Pai, adiante da vida, sermos nova criatura, Pai. Abençoe cada enfermo da nossa igreja, cure, em nome de Jesus, esteja com o pastor Alain, com a sua família, traga cura, restauração, esteja com ele, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.